Olá pessoal, tô chegando aí com mais um de 30 em 30 e eu quero hoje trazer uma reflexão bem bacana nesses 30 minutos que a gente tem de conversa aqui. Eu sei que é reta final aí, né? A última semana aí que a gente tá meio que normal, semana que vem já começa a quebrar por causa dos feriados. E hoje eu quero trazer uma reflexão bem bacana aqui para quem acompanha o de 30 em 30. Aquele momento que todo dia a gente se conecta aqui por 30 minutos para fazer algumas reflexões. No dia de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem relevante, né? Que é saber fazer escolhas. Como eleger prioridades sem travar a sua carreira. Olha que pergunta bacana, assim. Da onde surgiu isso, né? Essa semana aí, que é uma semana de reta final, na verdade dezembro inteiro, né? Os meus clientes, né? Eu que sou um acelerador de carreiras e negócios da área da beleza, trabalho especificamente com a área da beleza, então quando chega dezembro, tá todo mundo meio que só voltado para o atendimento. O pessoal dá uma segurada no resto, assim, para de treinar, para de fazer outras coisas, porque a prioridade é atender. E aí eu tinha alguns clientes marcados para essa semana e vários desmarcaram em função de escolher primeiro atender. Então por isso que eu trouxe esse tema hoje para conversar aqui, que é justamente entender como eleger prioridades sem travar a carreira. A gente sabe que é um momento que as pessoas precisam atender, dezembro é isso, né? Dezembro é movimento, é um volume desproporcional, é hora de dar muito foco nisso. Só que, às vezes, os profissionais trabalham muito, atendem o dia inteiro e mesmo assim não conseguem evoluir, não conseguem ir além, ficam só presos nessa mecânica ali do atendimento. E não é falta de esforço, né? O que é falta ali, às vezes, de saber priorizar, saber fazer as escolhas certas. Tudo que a gente faz, ele depende de muitas escolhas e as escolhas assertivas, bem certas, né? Não tem nessa hora... Eu gosto muito de sair daquele campo do certo e do errado, isso é certo, isso é errado. Na verdade, não tem certo e errado, tem que saber fazer a escolha e fazer a escolha estratégica, bem organizada dentro daquilo que tu quer. O que não dá é para ficar atendendo de qualquer jeito sem pensar o que está sendo feito. Porque se tu não planeja, se tu não pensa o que tu vai fazer, provavelmente as tuas escolhas elas vão ser sem nenhum tipo de critério. E é isso que eu quero conversar com vocês, né? Nesse período assim, que é fugir do erro do só atender de qualquer jeito. E atender cliente, mas manter assim o presencial ali, saber priorizar também o que vai ser feito para o futuro. É uma época bem difícil de escolher, mas a gente tem que fazer essas escolhas bem interessantes. Quem só atende cliente mantém a agenda. Quem prioriza constrói carreira, né? Então tu pode ficar só no atendimento, tu vai priorizar a tua agenda, tu vai até faturar ali, mas não vai ter consistência a médio e longo prazo. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como escolher, né? Como saber quais são as tuas prioridades. Por que a gente confunde prioridade com urgência? Esse é o primeiro ponto. Tem gente que enxerga atividade urgente e não consegue distinguir o que é realmente importante e o que é que se tornou urgente, né? Então, por que a gente acaba confundindo a prioridade com urgência? Clientes são urgentes? Sim, algumas talvez, né? Algumas clientes são urgentes, outras talvez não. Mas todo mundo que te procurar nesse período vai te dizer que é urgente. Todo mundo que te procurar agora vai ter aquela sensação de que o mundo está acabando. E não é só o ano. Mas os clientes, eles são urgentes, né? A gente tem uma necessidade de urgência com o cliente, não só através deles, mas a gente também sabe que uma das nossas prioridades são clientes. Mensagens chegam o tempo todo, né? O tempo todo, né? Com certeza, vocês precisam estar atentos às mensagens. Mas tem que entender que isso é o jogo. A mensagem vai acontecer. Eu vejo muito profissional que não consegue ficar com uma mensagem sem abrir. Me dá uma ansiedade porque eu preciso abrir a mensagem. Por quê? Tu tem hora para fazer isso. Encaixes vão surgir, né? Tem cliente que tu vai precisar encaixar. Vai ter, do jogo, é desse momento assim. Demandas vão aparecer do nada. Quando tu vê, vai entrar uma demanda. E quando tu vê, o dia acabou. Chegou no final. É assim, passa muito rápido. E o que acontece?
Quando tu tá fazendo tudo isso, tu tá priorizando o cliente, mensagem o tempo todo, encaixe, demanda que vai aparecendo, e aí quando tu vê o dia acaba, e o que acontece? O estudo fica para depois, né? Fica sendo jogado de lado, o teu desenvolvimento, teu processo de lapidação vai ficando para o lado, a tua área de planejamento ela é totalmente adiada, tu não para planejar, tu acaba trabalhando no improviso, fazendo tudo de qualquer jeito. Então vai ficando de lado também o teu planejamento, a organização não acontece mais, porque tu entra no automático, tu fica naquele looping de só ficar atuando. Treino não entra na rotina, ou seja, até aprende uma atividade nova, pega um conhecimento novo, mas não tem mais um espaço na tua rotina para treinar, para fazer as coisas e tal. E a carreira não é pensada, né? A carreira acaba ficando de lado, fica jogando ela para um canto, as coisas ficam assim de qualquer jeito. O negócio fica no improviso. Vale lembrar sempre que você que está aí do outro lado, pode ser que você seja dono de salão e encare até o seu salão como um negócio. Mas para você que está aí do outro lado, que é um profissional, um MEI, né? Uma pessoa que trabalha sozinha, que trabalha por conta, dentro de um outro salão, você também tem que se encarar como um negócio. E um negócio, ele precisa de planejamento, ele precisa de evolução, ele precisa de organização, ele precisa ser pensado, né? O que mais acontece nessa hora, quando a urgência grita, o importante ele sussurra, ele fica por baixo. E a gente vai deixando de lado isso tudo que é importante. E até vem muita desculpa na cabeça de tipo, não, é só agora, depois ali eu resolvo. E o que eu percebo é que não é só agora. Quem faz isso em dezembro, faz em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quem é organizado em todos os meses também é organizado nesse período. E não deixa as coisas de lado, não deixa as coisas ficarem sem serem feitas. E é aí que muda o jogo. Quando você encara tudo isso de uma forma correta, sabendo o que é importante e que nem tudo é urgente, que as coisas elas têm que ser classificadas dentro do nível da importância. Aliás, é uma coisa bem interessante aqui. Muita gente nem sabe a diferença entre urgente e importante. Todo mundo acha que, uma grande parcela das pessoas acredita que as atividades urgentes são as mais importantes que tem. E elas são diferentes. Uma atividade urgente é uma atividade que ela acontece normalmente de maneira descontrolada. Tu não tem como controlar ela. Só que 70% das tuas atividades diárias são importantes. E quando tu não dá a devida importância para essa atividade, ela se transforma no médio e longo prazo em uma atividade urgente. Quando tu não cuida, quando tu não planeja, quando tu não organiza, quando tu não te prepara para as atividades importantes, automaticamente tu deixa de fazer elas e elas entram num estado de urgência em algum tempo, e quando ela vira urgência, ela é feita de qualquer jeito e ela é muito mal feita. Então sempre procure classificar a maioria das tuas atividades, né? Isso é uma tríade do tempo, ela explica que 70% das tuas atividades, elas têm que ser classificadas dentro da esfera da importância. Então a maioria das tuas atividades vão estar ali. Cuida dessas atividades para que elas sejam feitas na hora certa. De novo, a urgência ela grita, ela é barulhenta, mas as atividades importantes elas sussurram. Por quê? Porque elas são importantes, elas têm que ser feitas, elas não precisam ficar gritando aos quatro ventos. E o que realmente é a prioridade na carreira? Né? Quando a gente fala de carreira, o que é prioridade quando a gente está falando de carreira? Prioridade não é o que dá mais trabalho. A gente tem uma tendência a achar que prioridade é aquilo que dá mais trabalho, e não é. É o que gera mais impacto a médio e longo prazo. Às vezes, atividades que elas não são tão desgastantes, elas são mais essenciais para fazer as coisas acontecerem no médio e longo prazo. E no salão de beleza, a gente acaba achando que a atividade ela sempre vai ser física, massiva, ela vai ser sempre de alguma forma, vai te fazer suar. E nem é assim. O salão de beleza pode ser bem planejado. Você, como cabeleireiro, pode planejar muito as coisas para que não tenha que sofrer tanto na hora da entrega e da execução. Para um profissional crescer, precisa existir espaço para uma série de atividades que eu vou te relatar agora. Pega papel e caneta e já anota aí, tá? Então, para o profissional crescer, precisa existir espaço para
Atender clientes, óbvio, né? Isso tem que estar aqui. Eu tenho que ter espaço na minha agenda de forma organizada para atender clientes. Isso é a execução do meu trabalho. É uma atividade, é a atividade central. Então eu tenho que ter ali o espaço correto para atender os meus clientes. Vale lembrar que todos os meus clientes, todos os salões que me contratam, quando eu começo a fazer um estudo da equipe, estudos profissionais e individualmente também, todo profissional que me contrata, eu faço um estudo sobre as potencialidades e as fragilidades que ele tem. Eu começo por onde? Normalmente pelo mapa de calor. O mapa de calor nada mais é que o tempo que tu fica dentro do salão, o tempo que tu trabalha quando está dentro do salão, frente ao tempo que o salão fica aberto. E o que eu percebo é que a maioria dos profissionais que tem grande sucesso e tem uma agenda muito lotada é porque ficam muito tempo no salão. Não tem como ser diferente. Profissional que chega tarde, sai cedo, fecha agenda por qualquer coisa, ele não faz agenda. Ele fica pelo caminho. Para realmente ter sucesso, para realmente alavancar, tu tem que ter espaços de atendimento e isso de uma forma sistêmica, com rotina, para que o cliente saiba que tu está lá naqueles horários e tal. Então, primeira coisa, atender clientes e execução. Segundo ponto que tem que ter, estudar e se atualizar. Todo profissional que evolui, todo bom profissional da área da beleza que se destaca, ele estuda e ele se atualiza. Então, tem que ter espaço para estudar e se atualizar. Outra questão importante que tem que ter, treinar a técnica e o atendimento. Você tem que estar sempre estudando, validando o teu atendimento, entendendo o que está sendo feito, o que está bom, o que não está, o que está funcionando, o que não está. E treinar a técnica. Não basta só pegar alguma coisa lá, fui em um curso, eu aprendi uma técnica nova e quando chegar uma cliente eu vou fazer. Não, tu tem que treinar, tu tem que desenvolver ela. A nossa habilidade ela é refinada com prática, com repetição. Então a gente precisa ter um momento para treino e também para entender o nosso atendimento. Organizar agenda e processos. Por quê? Quanto mais claro tiverem os processos, mesmo que tu trabalhe só sozinho, ou se tu trabalhar também com uma equipe, se o processo estiver bem organizado, a agenda estiver bem organizada, com certeza tu vai crescer, vai conseguir expandir. Planejar os próximos passos, é importante sempre olhar o futuro, olha ano, olha semestre, olha trimestre, olha daqui a 5 anos. Então tem que planejar os teus próximos passos, o que tu vai fazer. Pensar estrategicamente. Um profissional que quer crescer, ele precisa ter um espaço para pensar estrategicamente no seu negócio, em como ele vai atuar. Não é só atuar por atuar, não é só executar por executar. Tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia na hora de fazer isso. E também um dos elementos mais importantes aqui é cuidar da tua energia e da tua mente. O mental hoje, ele é responsável por elevar profissionais e ele também é responsável por derrubar profissionais. O mental, o jogo acontece no mental, o jogo acontece aqui dentro, não acontece no físico. Se tu não estiver bem mentalmente, provavelmente a tua entrega vai cair, vai ter problema ali. Então cuidar da tua energia e da tua mente faz parte do dia a dia daquele profissional que quer evoluir. Então, de novo, para um profissional crescer, precisa existir espaço para atender os seus clientes, mas também estudar e se atualizar, treinar técnica e atendimento, organizar agenda e processos, planejar os próximos passos, pensar estrategicamente e cuidar da energia e também, principalmente, da sua mente. Quem não para pensar, passa a vida só fazendo. E fazer sem estar pensando, sem entender o que está fazendo, vai dar problema. Como eleger prioridades na prática? Vamos lá, agora vamos dar umas ações práticas aí para vocês conseguirem usar no dia a dia como eleger essas prioridades assim na prática. Primeiro lugar, separa execução de construção. Nossa, Leandro, o que é isso? Não entendi. Execução é atender, é responder mensagem, é entregar. Isso é execução. Construção é estudar, planejar, organizar, criar. Essa é uma parte diferente. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não, eu tenho que separar a execução da construção. Isso vai me dar mais clareza, vai me ajudar
a construir um planejamento melhor. Né? Então, vamos lá, separa a execução da construção. As duas precisam existir na tua semana. Né? Vamos fazer um corte temporal aqui de semana. Na tua semana, tu tem que ter as duas coisas. Eu tenho que ter tempo para execução, mas eu tenho que ter tempo para construção. Construção é preparo, execução é entrega. É quando eu estou ali fazendo. Segundo ponto aqui, use a regra do impacto. E aí tu vai te perguntar sobre cada atividade, isso mantém o agora ou constrói o depois? Então eu preciso ter a regra do impacto. Isso que eu vou fazer, qual é o impacto que ele tem? Ele mantém o agora, ou seja, é entrega imediata, ou ele é para construir o futuro? Ele é para manter o que vem depois? Olha que bacana. Então eu tenho que saber se cada atividade, onde é que ela está classificada, se ela vai para um lado ou se ela vai para outro. Terceiro ponto, blocos de tempo inegociáveis. Essa palavra, inegociável, ela tem que fazer parte do teu vocabulário. Tem gente que não sabe dizer sim e não sabe dizer não. Tem gente que só sabe dizer sim, tem gente que só sabe dizer não. O que é isso? É falta de critério na hora de avaliar se aquela atividade ou aquilo que está sendo escolhido merece um sim ou merece um não. Quais são as razões? Quais são os critérios que me dizem que eu tenho que dizer sim? Quais são os critérios que me dizem que eu tenho que dizer não? Não é? Esse é o ponto. Então vamos lá, como blocos de tempo inegociáveis, mesmo que sejam curtos. Às vezes, como é uma atividade nova, pode ser que para ti seja muito difícil fazer aquela atividade por um longo período. Então, o que é o ideal? Mesmo que sejam curtos, pequenos blocos. 30 minutos de estudo, 30 minutos de planejamento, 15 minutos de organização. Olha só, não é demais, hein? Tô colocando aqui, ó, não tá chegando nem uma hora. São pequenos períodos. 30 minutos para estudar por dia. 30 minutos para planejar. 15 minutos para se organizar, para fazer as coisas. Tempo não aparece. Tempo se protege. Se tu acha que vai aparecer tempo para fazer isso, tá enganado. Tempo ele não aparece do nada. Tempo ele é protegido, ele é resguardado, ele é direcionado. Por isso que se fala em gestão do tempo. Eu tenho um tempo limite e eu preciso gerir as horas que eu tenho para que eu possa ser mais assertivo no uso delas. Quarto ponto, prioridade diária. Todo dia escolha uma tarefa importante para a carreira, 3 tarefas de execução. Esse aqui é o mínimo. Então, eu vou eleger todas as minhas atividades e dentre as minhas atividades eu vou deixar uma tarefa importante para a carreira e 3 tarefas importantes de execução. Sem isso, o dia vai te engolir. O dia vai acabar sendo aquilo que vai acontecendo, vai virando um improviso só. Tu vai fazendo tudo de qualquer jeito, tu vai levando de qualquer forma. Então, de novo, faça blocos de tempos inegociáveis. Prioridade diária. Escolha uma tarefa que você vai fazer que vai impactar na tua carreira e 3 tarefas na execução. Assim tu já organiza melhor. De novo, como eleger prioridades na prática? Primeiro, separe a execução de construção. Segundo, use a regra do impacto. Terceiro, blocos de tempos inegociáveis. E quarto, prioridade diária. Ok? E agora vamos pensar o seguinte, o que acontece quando você prioriza bem? Né? Porque é uma época que tu vai ter que escolher, né? Senão vai ficar no automático do atendimento. O que acontece quando tu prioriza bem as tuas atividades? Primeiro, tu diminui a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Se eu não sei planejar as coisas, se eu não sei organizar, né, priorizar o que tem que ser feito, o excesso de futuro gera ansiedade. Eu fico olhando muito para frente, eu fico achando que eu preciso chegar naquilo lá, mas eu não consigo me organizar, não consigo planejar. Existem 3 sentimentos que são gerados por causa do tempo. A gente tem a depressão, né? A característica da depressão é o excesso de passado. É quando eu olho para alguma atividade que eu fiz ou algum momento que eu vivi e que ela não está mais aqui, e eu fico presa nela, querendo voltar naquele passado que não vai voltar. Isso me gera um estado de depressão, de perda. O segundo é o estresse.
O estresse é excesso de presente, é quando eu tenho coisas demais para fazer em um período muito curto e aquilo gera estresse. Eu fico sob pressão porque eu tenho que entregar alguma coisa. Então, o estresse é excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. Ansiedade é quando eu olho para o futuro e eu não consigo controlar, eu não consigo dominar. E isso faz com que eu entre num estado de ansiedade e que automaticamente me bloqueia, me trava, porque eu fico muito perdido naquilo lá. Então, quando eu consigo priorizar bem o que eu tenho que fazer, eu diminuo essa ansiedade. Eu tenho mais clareza sobre as coisas. Quando eu faço boas escolhas e eu sei quais são minhas prioridades, eu tenho mais clareza sobre as coisas. Eu tenho menos cansaço mental. Cansaço mental, muitas vezes, ele é gerado por más escolhas ou por não saber o que escolher. Às vezes, por não saber o que escolher, ele me gera um cansaço mental, porque eu fico sempre pensando no que eu tenho que fazer. Outra coisa que acontece quando eu faço boa priorização é um crescimento consistente, porque quando eu tenho a priorização certa, eu cresço do jeito certo, eu vou para o lado certo. Melhores decisões, menos sensação de estar atrasado com as coisas, mais controle sobre a própria carreira. Olha o que a priorização correta faz com a gente. Olha o impacto que isso gera. Eu ter todas essas questões aqui do meu lado e não me atrapalhando na evolução dentro da carreira. Organização, pessoal, gera liberdade. Quando eu me organizo, eu me liberto. Eu consigo trabalhar mais organizado, eu diminuo a minha ansiedade, eu tenho mais clareza, eu tenho um crescimento consistente, eu melhoro as minhas decisões, eu paro aquela sensação de urgência, de atraso e eu controlo melhor a minha carreira. Eu consigo evoluir muito mais organizado e com a mente mais clara, com as coisas mais bem feitas. O erro que trava todo mundo nessa hora, quando não sabe escolher, quando acha que o negócio é só atender e deixa de lado as outras demandas, o erro que trava todo mundo é esperar ter tempo para estudar, esperar sobrar energia, esperar o mês ficar mais calmo. Olha que doideira, a gente fica esperando um monte de coisa e a gente entra no automático, a gente acha que é só atender. Só que o atender, ele resolve uma coisa agora, no curto prazo, no momento. Ele não me ajuda a construir coisas. Então não caia nesse erro, no erro que travam as pessoas de evoluir na carreira. São erros assim fáceis da gente entrar neles, que é ficar esperando o tempo para estudar. Quando eu tiver tempo, eu vou estudar. Quando eu tiver energia, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou esperar ficar um pouco mais calmo, porque esse mês está muito corrido. E assim a gente vai protelando, as desculpas estão aí e a coisa vai indo para depois. E o que acontece no final das contas? Isso quase nunca acontece de verdade, porque a vida é muito corrida. A vida é muito corrida. Se eu deixar, ela vai me engolindo, ela vai acontecendo, ela vai me levando e automaticamente eu não vou fazendo nada. Eu vou fazendo só aquilo que eu sei fazer, que é atender. E aí eu vou caindo na normalidade e vou virando um profissional, às vezes até obsoleto. Vou ficando fora do mercado, porque eu não consigo evoluir na carreira, não consigo fazer outras coisas. Então, de novo, dezembro é perigoso porque muito atendimento, mas às vezes eu vou deixando de lado coisas importantes que têm que ser feitas. E que eu digo, eu vou fazer ali na frente. Só que isso é hábito. Fazer coisas importantes é hábito. Quando eu deixo elas para depois, eu começo a mandar uma mensagem para o meu cérebro que elas não são importantes. Elas podem esperar. E aí eu vou entrando nesse ciclo e automaticamente eu vou deixando sempre esperando. E eu não faço o que tem que ser feito. Quem espera o momento ideal perde o momento real. É ali que cai. Olha que doideira. Então a gente tem que atender, mas nunca esquecer das outras prioridades que nós temos. Temos que evoluir, temos que estudar, temos que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso tempo. Outras coisas também são importantes. Atender clientes é essencial no nosso negócio, mas não pode ser tudo. Porque senão tu trabalha sem estratégia, tu fica só fazendo e tu vira um profissional comum. Quem não cuida da carreira hoje, trabalha dobrado amanhã, porque vai estar sempre correndo atrás.
E como eu sempre falo, de 30 em 30, escolha por escolha, você constrói um futuro mais organizado e possível. Dá para fazer, dá para atender, dá para aumentar a agenda, mas dá para fazer tudo isso com organização, com planejamento, com estratégia, porque aí você vai ser um profissional muito acima do mercado. O mercado está acostumado com quem está na média, e quem está na média é mediano. E sabe qual é o sinônimo de mediano? Medíocre. Não seja um profissional medíocre. Atenda, faça o seu negócio acontecer, fature bastante, mas não esqueça as outras coisas. Você é muito mais do que só um atendente. Você é um grande profissional que está evoluindo na carreira e vai chegar cada vez mais longe. Até o próximo de 30 em 30.